Alô, você. Bacana o pessoal do Pará, né? Vai convidando seus amigos aí, ó. Bomba nos corações. Leve uma doutrina. Eu estava escrevendo um livro aí, eu parei um pouco, mas vou voltar. Bacana, né? Vamos bombar essa live aí, Alfa Zulu. É isso aí. Joga muito pesado, né? Joga muito pesado. Joga muito pesado, né? Joga muito pesado, sexta-feira. Te chamo, não perceba. Hoje, inclusive, eu nem ia entrar para fazer essa live, mas o que eu fiz, né? Fiz uma Azuki revisão na live anterior e teve um detalhezinho, né? Um detalhezinho que a gente não apreciou e esse detalhe acabou levando uma tipificação que não é adequada lá quando eu falei lá do ambicídio, né? Eu vou chegar até o ponto, né? E aí quando eu chegar ao ponto, a gente vai fazer um acerto aí no seu Zuki Derno e vou explicar por quê. Beleza? Assim, tranquilo? Tá? Vou fazer um resumo rápido do que eu falei ontem. Beleza? É um detalhezinho só que eu vou ter que entrar na pedra de toque ali e você vai acertar no seu Zuki Derno. Beleza? Veja que eu tenho um compromisso com você. Como eu achei agora que a tipificação é outra, né? Eu estou fazendo essa correção aí até para ficar certinho no seu caderno, né? Isso aqui é compromisso com você. Bacana? Legal. Ontem eu falava, veja, a gente ontem falava lá na semana, né? É 2 dias já. Esse é o 3º dia a gente falando lá do delito de participação em suicídio. Eu não vou falar já tudo que eu falei ontem, né? E no outro dia também. Bem, eu vou logo entrando aqui meio que na pedra de toque. Veja, aí eu analisei ontem as causas de aumento de pena. Falei para você, perceba, que a pena será duplicada, né? Que a pena será duplicada. Abre lá no seu 122.
né? Veja, quando a participação, né? Veja, visar menor de 14 anos, não é isso? O inciso 1, ele fala lá do motivo egoístico. Eu dei o exemplo, né? O filho, ele quer a herança do pai, o pai está cheio de problemas, e vai conversar com o filho, olha pai, se mata aí e tal, de olho na herança do pai, né? E o pai acaba se matando e ele, ó, uau, pena duplicada, né? Joga duro demais. Veja que eu tenho lá um inciso 2, que fala acerca se a vítima é menor de 14 anos. E aí eu falei os dois posicionamentos, né? Um primeiro posicionamento entende que o menor será menor de 18. Menor de 18. E você deveria analisar no caso concreto se a vítima tem um discernimento ou não. E uma outra corrente entende que esse menor seria o de 14 a 18. 14 a 18. 14 a 18 por quê? Porque, veja, se for menor de 14, o consentimento, né, veja, o discernimento dele, o consentimento para o direito é nada. Então seria homicídio. Bacana? E não infanticídio. E não participação em suicídio. Beleza? Isso aí, né? A gente debateu ali, aí jogamos duro. Eu falei ainda, quando ele fala aqui, ó, a menor de 18 anos ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. Um cara que tá meio que embriagado, ele não tá muito não, ele tá meio embriagado, né? Meio, né? Diminuída a resistência, ele pode resistir, meio embriagado. Aí você chega para ele e fala o seguinte, olha, se joga aí do prédio, né? Ele querendo se matar, ele se joga do prédio. Veja que você não vai ter homicídio não, filho. Você vai ter participação em suicídio com essa causa de aumento. Por quê? Veja, a resistência está diminuída. Eu falei meio, porque se ele estiver completamente embriagado, sem qualquer possibilidade de oferecer uma resistência, veja, eu teria aí, então, o homicídio. Tá? A vítima totalmente embriagada, isso, aí eu tenho um homicídio. Beleza? Aí não, né? Ali é homicídio. Bem, aí, professor, isso aí você falou, já entendi. Beleza. Aí eu dei o exemplo, né, lá do pacto de morte, não é isso? Pacto de morte, também chamado aí de ambicídio, né? Duas pessoas resolvem ceifar as próprias vidas. Bem, e aí eu dei o exemplo do Zucmev, do Zuquilindo e da Zuquiteia. Lembra do Zuquilindo e da Zuquiteia? Coloca aí, professor, tô lembrando, porque tem que voltar na sua cabeça. Tu tá lembrando aí do Zuquilindo e da Zuquiteia? Bacana. E aí eu coloquei um veneno, não coloquei? Coloquei um venenozinho para dar uma, né? Bem, eu coloquei aquele veneno já até visando em trabalhar com vocês, mas ficar ligado na qualificadora emprego de veneno, previsto lá no artigo 121, né? Lá no artigo 121, parágrafo 2º, você tem lá, chama aqui no Perceba, veja que você tem a qualificadora incidindo quando o agente emprega veneno, né? E aí eu quero chamar a sua atenção nesse sentido, ó. Lá o artigo 121, ó, ele fala, ó, no 121, parágrafo 2º, inciso 3, com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Bem, então vamos voltar aqui, depois eu trato, né? Porque eu vou agora mudar a tipificação. Veja, então, vamos lá. Pacto de morte. O Zuquitel e o Zuquilindo e a Zuquiteia, veja, desejam aí, são casal mozão, né? Fechamento. Eles querem ceifar a própria vida. Veja que quando eu falo em participação em suicídio, perceba, é participação. O agente ele não pode praticar um ato, né, principal, ou seja, um ato executório. Beleza? Tranquilo? Legal. Aí o que o Zuquilindo fala com a Zuquiteia? Zuquiteia, olha, eu tô com um veneno aqui e tal. E a Zuquiteia chega pro Zuquilindo e fala, também tem um veneno aqui, bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai casar o fechamento. Casar o fechamento. Eu vou colocar uma colherzinha de veneno na sua boca e você coloca na minha. Cruzar os dentes, vai cruzar, né? Já viu aqueles casalzinhos que tem assim? Bebê, não tem uns casalzinhos que tem um lance desse? Amor, né? Bebezão e tal, meu amorzão, meu tudão, tem essas paradas, né? Isso. Aí aconteceu o mozão, tá ligado? Ó, cruzou. Veja que quando cruzar e ele coloca o veneno na boca da Zuquiteia, ó o primeiro exemplo. Olha o primeiro exemplo. Rapaz, ele colocou o veneno na boca da Zuquiteia. E a Zuquiteia, né? Veja, já vou até colocar, né? Vou colocar ela também colocando o veneno na boca dele.
beleza? Cruzou. Ah, que lindo, né? Cruzou as colherzinhas, bacana. Ela caiu, né? Ela caiu e morreu. Ela caiu e morreu. O Zuquilindo, por sua vez, foi levado para o hospital, viveu. Então eu tenho um sobrevivente. Eu te chamo, não perceba. Há que se falar em participação em suicídio? Não por quê? Porque ele praticou atos executórios. Ele colocou a colherzinha na boca, isso é atos executórios. Diferente se ele tivesse dado veneno para ela e ela tivesse ela mesma colocado na boca. Deu para entender? Bacana, isso. Então ele vai responder pelo resultado morte, homicídio. Bem, e aí entra a pedra de toque que eu queria fazer aqui uma retificação. Bem, ontem eu falava, olha, há a possibilidade aí de responder pelo homicídio qualificado por emprego de veneno, mas eu tenho que chamar, eu mesmo não perceba. Eu vou me chamar no perceba, e vendo a live, né, reprise da live, eu falei, olha rapaz, dei uma olha aqui nesse ponto, eu tô voltando. Eu vou te chamar no perceba e tô chamando, eu também no perceba, porque eu não posso aplicar essa qualificadora do veneno. Sabe por quê? Porque veneno é um meio insidioso. Ou seja, nesse exemplo, a vítima tinha conhecimento de que era veneno. A vítima tinha conhecimento de que era veneno. Se a vítima tinha conhecimento de que era veneno, veja, o veneno aí não caracterizou um meio insidioso, joguei duro, né? Olha aqui eu analisando de novo a live, chamei no perceba e falei, não, tem que chamar no perceba. Primeiro eu me chamei no perceba e agora eu chamo você. Porque se ocorrer um pacto, ela tinha conhecimento de que era veneno. Entenderam ou não? Né? E agora, já que eu trouxe o veneno aqui para o bojo da aula, na pedra de toque, eu vou destruir o veneno. Eu vou destruir para dizer o seguinte, veja, não é o caso, mas perceba, o homicídio qualificado pelo meio insidioso, né, o veneno, por exemplo, veja, é chamado de venicídio, né? Homicídio qualificado pelo emprego de veneno, né, que é um meio insidioso, é chamado de venicídio. Beleza? Venicídio. Eu vou te chamar no perceba ainda para dizer que algumas substâncias inócuas, via de regra, podem ser consideradas venenos. Como, professor? Olha, o Tício sabe, ele tem que saber que a Zuquilinda é diabética. Sofre de diabetes. E o Tício, perceba bem, né? Rapaz, açúcar excessivo. Glicose excessivo. Entendeu ou não? Então, essa glicose, ela caracteriza veneno para quem é diabético. Entenderam ou não? A glicose, em regra, não é. Mas para quem é diabético, você pode considerar veneno e o cara responde pelo homicídio qualificado. Agora, ele tem que saber que a vítima é portadora dessa patologia. Joguei duro com você agora. Ele tem que saber que a vítima é portadora dessa patologia, joguei duro com você. Como, por exemplo, alguém que aplica um anestésico, em uma pessoa que é alérgica. Mas ele conhece, ele sabe que essa pessoa é alérgica. Ele aplica o anestésico para provocar o quê? O choque anafilático. Aplica para provocar o choque anafilático. Beleza? Tranquilo? Então, professor, peraí então. Calma aí, peraí. Tá. Você falou que para incidir a qualificadora emprego do veneno, a vítima, ela não pode ter conhecimento. E é por isso que o homicídio é qualificado pelo emprego de veneno. Veja, a reprovabilidade da conduta é bem maior. Reprovável, né, cara? Olha só, ele colocou veneno, a vítima nem percebeu. O direito tem que dar uma resposta penal bem mais gravosa a esse homicídio. Vamos qualificar esse homicídio. Entenderam ou não? Né? Um meio insidioso. Né? A vítima, caramba, ela nem percebeu, não tinha como ela perceber. Olha como ele é, né? Olha como maquiavélico, quando ele usa o veneno, para a vítima não percebeu. Né? Então, quem usa um veneno para matar, veja, a reprovabilidade da conduta é bem maior. Só que aqui, quando eu falo de homicídio, em que os dois decidiram ceifar a própria vida, e eles sabem que vão empregar o veneno para isso, o veneno aí não está caracterizando um meio insidioso. Então aqui, muito embora eu tenha o emprego do veneno, eu teria um homicídio simples, né? E aí eu peço para você trocar no seu Zuquiderna aí, né? Chamo na data máxima vênia, e peço para você colocar homicídio simples e não qualificado por veneno. Por quê? Porque a Zuquiteia sabia que era veneno. Entendeu? Bacana? Tranquilo. Professor, então olha só, me dá um exemplo então.
E professor, então se o cara pega o veneno, que aí eu já vou jogar duro no veneno com tudo. Coloca uma arma na cabeça da vítima, manda a vítima beber o veneno. Vai ser... Aí, ó, não é um meio insidioso, porque, olha, ele tá empregando arma de fogo, beleza. A vítima tá bebendo veneno, a vítima sabe que é veneno. Então, agora eu te peguei. Aí eu falo para você o seguinte, eu te chamo no perceba e digo que quando ocorrer isso, o homicídio ainda vai ser qualificado. Tá? Mas aí eu vou tirar, né? Eu retiro lá a roupagem lá de ser insidioso, né? E trago para você o seguinte, veja que aí eu vou ter o chamado meio cruel. Entenderam ou não? Apontou a arma, fez com que a vítima bebesse o veneno, vai ser homicídio qualificado? Sim. Não por ser um meio insidioso, porque a vítima tem conhecimento de que é veneno, mas vai ser qualificado pelo meio cruel. Cruel, né? Cruel. Botou a arma na cabeça para a vítima tomar um veneno. Cruel. Vai ser qualificado pelo meio cruel. Beleza, então, pessoal? Tranquilo? Legal? Veja, te chamo no perceba, né? Te chamei no perceba. E é isso, né? Acerta no Zuquiderno, né? Sempre eu vou estar dando uma revisão nas lives e alguma coisa, de repente, que ficou fora e tal, faço outra aqui, corrijo e a gente vai crescendo junto. Eu não poderia deixar de dar esse detalhe, de repente a questão da sua prova e porra, por que eu não falei, né? Se eu percebi depois, até conversei com um aluno também hoje acerca disso. Veja, então é isso, né? A gente joga duro aqui. E aqui eu dei a explicação, dei a fundamentação para você jogar duro. Então, onde eu menciono lá na aula, né, na aula anterior, né? Eu falava, olha, pode ter incidência da qualificadora lá do emprego do veneno, né? Mas se liga, eu não tinha ainda, eu não tinha, né, dado aquela fechada. Opa, mas peraí, porra. Aqui tem pacto de morte. Ela sabe que é veneno. Entenderam ou não? Então, show de bola, né? Rapaz. Então, se o SERP aprontar, ele pode joga um veneno para você jogar no qualificado. Você fala que o cara vai responder por homicídio, para as coatas executórias, não há que se falar em atos acessórios, né? Para entrar lá na participação em suicídio. E, além disso, veja, não há, e você explica que não vai ter a incidência do meio insidioso. Por quê? Porque a vítima sabia que era veneno. Bacana? E aí você, se ele deixar, você acaba rasgando com tudo. Já fala que algumas substâncias, né, inócuas, em regra, podem ser consideradas veneno. Aí vem chamando, não perceba. Né? A doutrina aponta, por exemplo, a glicose que é dada ao diabético, só que o agente que dá a glicose, ele tem que saber dessa condição de diabético da vítima. Beleza? Ou anestésicos são dados para pessoas que têm alergia, ele tem que saber que a vítima tem essa alergia, beleza? Por quê? Porque para afastar a responsabilidade penal objetiva, né? Porque ele sabendo, aí ele sabe que ele dano é veneno. Entendeu? Ele entra na esfera de conhecimento dele que é veneno. Porque perceba bem, se eu entrego, se eu, né? Te chamo, não perceba. Ministro, aí é ministrar, beleza? Ministrando. Se eu estou ministrando, veja, glicose a uma pessoa, né? Eu tenho até dolo de matar a pessoa, mas veja, estou com glicose, estou lá, mas eu nem sabia que ela tinha essa condição. Você não pode dizer que ele sabia que era veneno aquela glicose, entenderam? Então ele tem que ter dolo na qualificadora também, né? Claro, né? Tem que entrar na esfera de conhecimento dele. Beleza? Tá. Aí a gente fecha aqui, então para não deixar batido, eu volto ainda para falar o seguinte. Veja que se tanto o Zuquilin e a Zuquiteia acabam sobrevivendo, né, a essa prática das colherzinhas, ela vai responder por tentativa e ele vai responder por tentativa de homicídio simples, beleza? Porque não há que se falar na incidência da qualificadora, eu expliquei. Bem, aí ele colocou a colherzinha na boca da Zuquiteia, beleza? Tranquilo. E veja, e a Zuquiteia, perceba bem, na hora que ela foi colocar a colherzinha na boca dele, veja, se liga no que eu vou falar, hein? Se liga no que eu vou falar. Ou melhor, ela foi entregar, né, o veneno para ele tomar, que ela falou, não vou colocar isso na tua boca não, toma aí, toma você. Veja, aí o que aconteceu? Ele pegou essa colherzinha da mão dela. Ah, tá, então me dá aqui. Você não tá com coragem? Você já colocou na tua boquinha, agora você não quer colocar na minha, então me dá aqui. Aí ele pegou da mão dela e ele mesmo ministrou.
Beleza? Ele mesmo ministrou. Bem, a Zuqueté ficou viva. E a ele ocorreu o quê? Veja, pode ter ocorrido a morte, ela vai responder por participação. Beleza? Participação em suicídio. Ou ocorreu lesão grave, ela vai responder também por participação em suicídio. Veja que agora ela não praticou atos executórios, não. Ela deu veneno para ele e ele que colocou. Se ele ficou, veja, se ocorreu a morte dele, ela vai responder por participação em suicídio. Se ocorreu lesão grave nele, ela vai responder por participação em suicídio. Beleza? Tranquilo? Deu para entender então? Deu para entender aí? Deu para entender? Não, ela não é que ela desistiu, ela falou, ó, coloca você. Coloca você, e deu na mão dele. Ela participou. Bacana? Deu para entender, né? Tranquilo, deu para entender, né? Então, veja, se há atos executórios, o cara vai responder como autor de homicídio. Se há atos, veja, acessórios, ou seja, ato, por exemplo, entregar o veneno, comprou o veneno, deu na mão, entenderam ou não? Bacana? Aí você tem, veja, apenas a participação em suicídio. Bacana? Isso. Mas se foi ele que levou o veneno, sim, ele levou o veneno. Ele levou o veneno. Aí ele colocou na boca dela, beleza? E ela pegou o veneno dele e colocou na boca dele. Atos executórios, os dois estão praticando. Beleza? Sob o prisma da teoria objetivo formal. É o aquele que pratica o verbo do tipo. Esses casos de câmara de gás, pacto de morte, você resolve lá. A doutrina lança a mão da teoria objetivo formal, não adianta. É isso, eles querem saber quem abriu a torneira do gás, querem saber quem é que colocou, quem ministrou, que é o que eles consideram autor. Beleza? Até porque é a teoria que se é adotada aí para diferenciar autor de partícipe. Beleza? Autor, quem pratica o verbo do tipo, partícipe, aquele que pratica a conduta acessória, né? Conduta acessória e não a principal. Deu para entender isso aí, pessoal? Então, perceba, hoje era isso, né? Era só dar essa bombada aí no Zuquiderno, colocar esse detalhezinho aí, beleza? Você colocou sexta-feira, pegando leve. Então é isso. Bacana? Tá? Então dá uma acertada aí. Sempre quando estudar lá o homicídio qualificado pelo emprego de veneno, né? Veja, fica ligado, porque tem esse detalhe, né? Veja, o veneno ele tem que constituir um meio insidioso. Beleza? Se a vítima sabe que é veneno, aí não é a veja. Se a vítima está sabendo, então deixou de ser um meio insidioso. E aí não vai qualificar, muito embora esteja empregando o veneno. Bacana? E cuidado que né, questãozinha pesada, né? Pega, e a gente tem que ficar ligado. Tem que saber que naquele caso veneno, e a vítima não pode saber que não entendi o que ele colocou. Bacana, né? Show de bola. Ambicídio, né? Ambicídio. Tem que trocar, eu coloco o C aí. Ambicídio. Bacana, né? Era esse detalhe, o resto, né, você já tem aí, o resto tá certinho. Beleza? Essa aí é pesada, né? Porra, pacto de morte a vítima sabia, né? Show de bola. Se ela sabe, não é insidioso. E aí entra um homicídio simples. Chama no PC, mano. Bacana, bomba de coração, né? Rápido e... Continua aí, Zuki, mas eu já... Não, aí já tem a live lá, né? Ué, é um homicídio, né? Um C. Pera, isso... Deu isso. Live no Insta hoje? No Insta não. Talvez, né? Não levei falta. Pedrão na área, tô vendo aí. Mas eu já falei do homicídio. Pessoal, olha só. Voltei aqui. Homicídio né? Veja, a morte é 2, não é isso? Não acabei de falar o pacto de morte é homicídio. Aí tem que olhar, né? A live, acho que essa live deve, não sei se está no YouTube ainda.
não é isso? Um homicídio, né? Pacto de morte. Isso aí a gente já trabalhou, né? Essa semana aí, para não ficar repetitivo. Beleza? Não é uma coisa nova, não. Tem no Zuckerberg aí. Beleza? Aí eu falo aqui, o pacto de morte, considerado homicídio. O próprio, a roleta russa, né? Quando colocam lá uma munição e um passa a arma para o outro, veja, os sobreviventes vão responder participação em suicídio. O duelo americano, não é isso? A gente falou isso. Né? Coloca uma munição, são duas armas, sendo que uma arma tem munição. Né? Então, né? Joga para jogar duro. Bacana? Pegar pesado. Tá no Periscope, né? Aí é só fazer o seguinte, só fazer só esse acerto, né? Porque lá eu cito, lá eu acabo falando homicídio qualificado pelo emprego do veneno. Mas veja, só que parando para analisar, peraí, se é um pacto de morte, ela sabia que era veneno, então não pode ensejar a qualificadora. Foi por isso que eu fiz essa live aqui, beleza? Só para a gente corrigir lá, dentro da humildade, a gente faz aqui, corrige e joga duro e continua aí avançando, beleza? Tranquilo? Então era só isso. Não tem que falar aqui de tudo de novo, né? Até porque é muita coisa, né? Enfim, é isso. Só para acertar o Zuckerberg. Hoje é sexta-feira, né? Que nada, tô aqui concentrado. Pô, aulão CFO, né? Aulão CFO. Aulão CFO, né? PMDF. Tô concentrado, bicho. É porque vai ter o carnaval, né? Eu tô afim de dar uma viajadinha. Aí eu tenho que deixar tudo preparado, irmão. Porque senão não dá tempo. Mas sexta-feira, né? Calaf? Tá tendo ainda? Vou. Aulão oficial da PMDF, né? www.adelante.net.br. Que música é essa? Relaxante, né? Why Now? Jean Montin. Coloca lá, Why Now? Jean Montin. Por que agora? Top, né? Vai bombando de coraçõezinhos aí, pessoal. Até a música acabar aí, porque eu mereço coraçãozinho. Bomba de coraçõezinhos. É isso aí, sexta-feira, né? Vocês estão cansados. Semana intensa de estudo, né? Acreditar que o resultado vai acontecer. E é isso aí, jogando pesado, né? A gente ficou aí, né, três aulas falando só do 122, né? Aquilo, né, ou é para exaurir, ou é para atacar de pau, ou senão nem olho, né? É isso aí. Até a aluna falou, professor, pô, pelo amor de Deus, esse 122, eu tô aqui em choque, mas por quê? Não, porque, caramba, eu não sabia que tinha tantos detalhes, né? Tô aqui, eu nunca estudei assim. Eu falei, o jogo é duro, filha, cola aqui, né? Aqui, examinador não cresce, né? É porque a gente estuda num nível alto, né? Vocês já perceberam. O nível é tão alto que de vez em quando até eu entro. É isso aí, meu irmão. É paulada, meu irmão. Negócio de básico. Básico não vai ser delegado, né? Você não fez nenhuma previsão para PM... Previsão, mas eu não faço previsão não. Quando é a prova? Domingo, né? Vamos tentar falar alguma coisa. Estudar com maldade, exato. MDF, jogando duro. Dia 4 de março, www.adelante.net.br. Ajuda, mano, eu te agradeço muito, Luto. Valeu, meu irmão. É legal, você explica e fornece os exemplos. Isso explicar com exemplo é melhor, né? Mas não pode esquecer da técnica. Senão ele muda o exemplo, porra, bota lá uma parada, tu dança. Beleza, pessoal? Isso aí. Tem mostra aí do outro lado?
Demonstra adelante aí. É isso aí, né? Joga duro. Valeu, pessoal. Valeu, um abraço pra vocês aí, beleza? Dá uma acertada no Zuki Derna aí e vamos com tudo, né? Mantendo a pegada. Sul, adelante focado. Jogando como? Sempre, habitualmente, com frequência. Muito duro. Tchau, tchau.